Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra do Senhor. Título de hoje, Esquecimento. Vamos ver o que Deus está querendo nos mostrar. Nós temos memória curta, não é? Então vamos lá, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia e pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Grande é tua misericórdia e teu amor para conosco. Derrama o Espírito Santo sobre nós, para que compreendamos as tuas santas palavras. Nos ajuda, Senhor. Nos afasta de nós os nossos esquecimentos e nos ajuda a compreender os teus caminhos, preceitos, estatutos e as tuas leis. Te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Muito bom, né? Memória curta, né? É o que nós temos, esquecimento. Nós somos umas pessoas que se esquecemos das coisas muito rápidas, muito fácil. Entendeu? Como é fácil esquecer, né? E cada vez a humanidade esquece mais e mais e mais. Essa que é a verdade. Abra seu livro no livro de Josué, capítulo 4, versículo, né? Vamos ler aqui o 20, né? Está escrito assim, ó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gigal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significa estas pedras? Então ele está dizendo aqui para nós: fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco em este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Queridos, que bom, né? Eu peço licença para vocês, porque eu vou fechar a porta aqui, que está um barulho aqui fora. Um momento aí. Vocês me desculpem, porque ao vivo é assim mesmo, tá bom? É dessa forma que funciona. Aqui é tudo ao vivo. E a cores. Tá? Muito bem. Veja que Deus quer que você conte e reconte as maravilhas do passado para que todos se lembrem de quem é Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Tá? É tão fácil esquecer, né, meu irmão? É muito fácil esquecer a Bíblia, viu? É muito fácil. A Bíblia fala de várias ocasiões em que o povo de Deus se esqueceu de Deus, sabia? Quando você abre a sua Bíblia no livro de Juízes, né? Você vai aqui no livro de Juízes. Juízes capítulo 3, versículo 7 está assim, ó. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram, tá vendo? Se esqueceram do Senhor, seu Deus, renderam cultos aos Balaíns e aos postes ídolos. Tá? Olha só, o povo se esquece fácil, né? Veja que o povo sempre cai em apostasia. É assim até hoje. A história não muda. Mas Deus sempre está nos lembrando.
O povo sempre cai em apostasia. Quando os reis de Israel, naquele tempo, surgiram, e os reis eram tementes a Deus Todo-Poderoso, todo o povo também temia a Deus, tá? Mas quando o rei de Israel se esquecia de Deus, o povo também se esquecia de Deus, meu irmão. A história de esquecimento de Deus, ela se repete até hoje. Você pode ler também os esquecimentos aí, né? No capítulo 8 de Juízes. Aqui você já está em Juízes? Vai lá para o capítulo 8 para você ver. Capítulo 8 aqui, ó. Vamos aqui, ó, na Bíblia ao vivo, assim como eu levantei para fechar a porta, tá? É o versículo 34, tá? Capítulo 8, versículo 34. Quer ver? Olha o que está escrito aqui, ó. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. É o povo se esquecendo. O povo se esquece rápido. Memória curta. Tá? Leia também aí os 78. Nos Salmos. Você pode ir lá no livro de Salmos. Né? Já estamos aqui mesmo. Né? Custa nada chegar aqui nos Salmos. Aqui, ó. Salmo 78. Você pode ler aqui, ó. Salmos 78, versículo 11. Olha o que está escrito. Esqueceram-os das obras, das maravilhas que lhe mostraram. Ele se esquece. Não guardaram a aliança de Deus, versículo 10. Não quiseram andar na sua lei e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Você está vendo? Salmos 78, 10 e 11. A história se repete, tá? Você pode ver aqui que eles esqueceram, né, das obras, das maravilhas que Deus tinha mostrado. Você pode ver também no livro de Deuteronômio, capítulo 8, já está aqui mesmo, só voltar um pouquinho para trás, atrás de Josué aí, você vai chegar em Deuteronômio, tá? Você chegando aqui em Deuteronômio, né, você... Eu falei para trás, né? Para frente, tá? Né? Para frente. Vamos ver aqui. Mas que coisa, né? Aqui. Atrás aqui do... Na minha Bíblia é atrás, tá? Na sua também deve ser. Tem pessoas que falam para frente, né? Mas na verdade é atrás. Antes de Josué. Tá? O livro de Deuteronômio. Você pode ver aí também o capítulo 8, 2 a 18. Olha o que fala aqui, ó. Pelo que não teram herança no meio de seus irmãos, o Senhor é sua herança, como lhe tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, né? Dos que ofereceram sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão aos sacerdotes, né? E a espadura e as queixadas e o bucho. Deus está falando aqui sobre... Mas quando você vai lá no versículo 18 de Deuteronômio, capítulo 18, tá bem? Sabe o que está escrito? Está escrito assim, ó. Suscitar-lhe eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, tá? Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará tudo o que ele ordenar. O que está querendo mostrar o livro de Deuteronômio aqui, capítulo 8, do 2, você pode ler até o 18, você pode ler o 2 e o 18 direto, tá? Lembre de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, guiou. É assim que está escrito, tá? No deserto, durante esses 40 anos, para humilhar, né? Para você ser humilhado e ser à prova. Você é provado para saber que estava no coração de vocês se guardava ou não os mandamentos de Deus. Esse capítulo 8 de Deuteronômio,
2:18, Deus está pondo o povo à prova no deserto durante esses 40 anos para humilhar, para você ser aprovado, para ver a prova do povo, se o povo, né, estava com o coração em Deus mesmo, tá? E guardaria os seus mandamentos. A ênfase, meu irmão, dos textos que nós temos lendo, a ênfase aqui é o verbo lembrar. Esquecimento, memória curta. A ênfase aqui é o verbo lembrar. Né? Lembre-se, tá? Queridos, os dois eventos do Mar Vermelho sendo secado para o povo passar fugindo do Egito, e agora o Rio Jordão sendo seco também para o povo entrar na Terra Prometida, esses dois eventos mostram claramente, né, o que? O primeiro marca a vitória sobre o Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho, a seco, e o segundo mostra o Rio Jordão, a marca da entrada da Terra Prometida. Dois eventos. Nós temos que estar lembrando disso sempre, passando para nossos filhos, para as pessoas que se esqueceram disso. Mas, irmãos, esses dois eventos precisam ser repetidos de manhã na sua vida. Precisa ser repetido toda manhã na sua vida. Precisa ser repetido na minha e na sua vida também. Sempre. Nós não podemos esquecer desses eventos. Tá? Jesus nos liberta do Egito do pecado, levando nós ao santo batismo, sabia? E aí então você se tornaria filhos e filhas de Deus quando você nasce da água e do Espírito. Mas antes de nascer da água e do Espírito, Deus nos tirou do Egito do pecado, onde reinava o príncipe das trevas, Satanás. Deus nos tira do domínio de Satanás e nos transporta para as águas do Jordão, do batismo. Ele vai nos colocar na terra prometida. Amém. Glória a Deus. Histórias que não pode ser esquecida. Quando nós lembramos aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 25, veja aqui que Jesus Cristo estabeleceu um memorial, meu irmão. Quando você lê aí, 1 Coríntios, capítulo 11, do 24 ao 25. Deus estabeleceu um memorial, tá? Que memorial? Né, que Deus estabeleceu ali? A Santa Ceia do Senhor. Quando você lê esses capítulos, de 1 Coríntios, capítulo 11, 24 a 25. Fazer isso em memória de mim, ele fala. Tá? A ceia do Senhor, né? É o comer o pão, né? Que representa o corpo de Jesus, e beber o cálice do suco da vide, que representa o sangue de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. Você acredita que o povo se esquece? Meu querido irmão, o Espírito que está escrito aqui em João capítulo 14, versículo 26, ele quer nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. Quando você lê aí João 14, 26. Ele quer nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Ele traz nossa memória e os ensinos de Jesus. João 14, versículo 26. Sabe o que fala? Fala assim, ó. Nada temos a temer. Em relação ao futuro, mesmo que esqueçamos das maneiras pela qual o Senhor tem nos conduzido e dos seus ensinos
em nosso passado. Não podemos esquecer das histórias do passado, do que Deus fez, meu irmão, e do que Deus continua fazendo na nossa vida. Meu querido irmão, o Senhor tem nos conduzido, e quando você se lembra dos milagres, das maravilhas que Deus operou na sua vida no passado, tá? Isso fortalece a sua fé no presente também, para que você não duvide e não se esqueça de Deus. Quando o sol se esconde, você não precisa ter medo, porque o sol está oculto pelas nuvens, mas ele está lá, queridos. Ele está lá. A nuvem passa e ele continua lá. A Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça. Você entende? Tá? Você vai perceber que Deus, né, não some, tá? Não despreza você nunca, tá? O sol da justiça, que é Jesus, ele está lá sempre. Deus vê, Deus sabe e Deus ouve, tá? Tudo que se passa na sua vida. Tudo. Nada temos a temer, tá? No futuro, a menos que nós esqueçamos do passado, do que Deus fez. Conte para seus filhos como você se encontrou com Jesus Cristo. Ué. Dê seu testemunho para seu filho, para sua família, para seus amigos, para o povo da igreja. Tá? A nossa experiência diária com Deus tem como base tudo que Deus já fez por nós no passado. Eu vou repetir. Nossa experiência diária com Deus tem como base tudo que Deus já fez para nós no passado. Tá? E fez por nós. Tá bom? Essa é uma grande realidade. E tudo que Deus fez, ele continua fazendo. Outra grande realidade. Conte a história, crie um memorial dentro de sua casa, ué. Crie um memorial dentro de sua casa contando o que Deus fez e o que Deus faz até hoje. Esquecimento, memória curta. Não podemos entrar nesse esquecimento, queridos. Nós estamos abrindo uma porta para Satanás. Deus vai operar muito, meus queridos, muitos milagres, tá? Deus vai operar muitos milagres, né? Agora no tempo do fim. Porque a angústia o qual nunca houve, nós vamos viver pelas palavras que saiu da boca de Deus. Aleluia. Essa angústia o qual nunca houve que está por vir, nós vamos viver pela palavra que saiu da boca do Senhor. Tá? Vamos ser alimentados pelo maná que Deus vai prover e da água que Deus também vai prover. A Bíblia diz, o seu pão e a sua água serão certos. Aleluia. A nuvem passa, mas o sol continua lá, o sol da justiça. Queridos, Deus vai prover tudo. Isso significa que haverá, essa frase aqui que está escrita na Bíblia, tá? Da grande angústia, o qual nunca houve, que Deus vai prover o pão e a água para nós. Sabe o que isso significa? Isso significa que haverá miséria e haverá fome no mundo. Mas nós sabemos que seremos sustentados pelo Pai, que nós temos o nosso Jesus também, e pela habitação do Espírito que em nós habita. Aleluia! Nós também sabemos disso.
Então, para que ter medo? O que nós não pode fazer é esquecer o que Deus já fez e continua fazendo e que vai fazer ainda. Que lindo estudo, né? Esquecimento, memória curta. Meu irmão, ó, tem pregadores que pregam na igreja e quando é no outro final de semana que você encontra o irmão, você pergunta para ele o que o cara pregou mesmo semana passada para mim anotar aqui que eu esqueci. Tem cara que não sabe, tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que esqueceram já do que ele falou. Você acredita nisso? Viram isso na outra semana. Próximo estudo. Além do Jordão. Vai ser o estudo de amanhã. Olhe para além do Jordão. Tá? O que existia além do Jordão. Porque você pode falar assim, então o que existia além do Jordão? A terra prometida, queridos. A nova terra e novo céu que Deus prometeu. Que mana leite e mel. Por isso, né? O Senhor convida, nosso Deus nos convida para você hoje olhar além do Jordão. Tá? Na nova terra e novo céu. E também a segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Olha além do Jordão. Lá está a nova terra e novo céu. A segunda vinda de Jesus Cristo. A terra que mana leite e mel. Tá? Que vai nos colocar nessa terra numa nova era. Que nova era? A era da eternidade. A nova era da eternidade. Tá? Na presença de Deus. Nós vamos aprender isso amanhã. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal aí, né? Para que as pessoas conheçam mais a palavra de Deus. Chegue às pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Fique firme na fé. O Senhor está voltando. Não se esqueça. Não se esqueça que o Senhor está voltando. E prometeu a nova terra, um novo céu para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Tribulações vamos ter sempre. Até Jesus chegar. Mas o pão e a água não vai faltar, o Senhor falou. O que você quer mais? É só ficar firme. E contar essas histórias para as outras pessoas. Faça um memorial dentro da sua casa. Conta a história para eles da palavra de Deus. Ué. Amém? Assim como Deus fez memoriais. Para que nós não esqueçamos dele. Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de você. E até amanhã, hein? Amanhã nós temos para fechar com chave de ouro a semana. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Dá um joinha, dá um like, se inscreve aí. Manda um comentário, mesmo que você já mandou, mas continue mandando. Amém? Fica na paz do Senhor. Até amanhã.